Começa agora a Hora Mundial. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito do preparo das pessoas quando querem ir para o exterior. Você vai morar nos Estados Unidos, Europa, é importante que você tenha conhecimento da cultura, lê sobre, evita de uma série de percalços do que você chegar no país de escolha e aí se inserir num contexto, aí fica um pouco mais complicado. A gente fala sobre isso, é um vídeo que te orienta, e nesse vídeo especial eu vou ter um cidadão do mundo. Ele já passou pelos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, e realmente a gente vai falar sobre a cultura desses países e qual é a melhor forma de você, brasileiro que pleiteia, ou seja, que deseja morar no exterior, se preparar para essa viagem extremamente especial, de desafios, mas que requer também todo um preparo, toda uma decisão pessoal para a conquista do seu sonho. Vamos nessa? O convidado desse vídeo é um brasileiro muito especial, cidadão do mundo. Eu estou me referindo ao Eduardo Augusto Malaquias. Ele é professor de inglês, morou nos Estados Unidos, Reino Unido, foi para a Alemanha, enfim, uma trajetória extremamente importante, e ele trouxe para o Brasil, para os seus alunos, que ele é um professor de inglês, todo esse preparo, como se preparar para morar no país dos outros. Eduardo, bem-vindo à Hora Mundial, que bom você estar aqui. Obrigado, Walter. Obrigado, E com certeza muita gente quer viajar, ou pessoas que já estão lá em outros países, quer morar num outro país, enfim, aquela transição do brasileiro, né, que ele quer descobrir, ele quer conhecer, mas tem que ter um preparo para isso. Muitas vezes, da mesma forma, por exemplo, que eu fui sem ter o conhecimento do inglês, a coisa até acontece, porque o propósito era muito forte e parece que o universo vai conspirando a favor. Mas quando se tem uma preparação, é completamente diferente, as pessoas te veem com outros olhos, né? Nesse período dando aula por 14 anos, as pessoas que se prepararam, elas chegam lá de uma outra forma, com melhores oportunidades. É importante, Eduardo, para a pessoa que vai para outro país se preparar. E você teve em vários países, como foi falado, mas vamos falar sobre os Estados Unidos. O que você encontrou por lá? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, completamente leigo, tanto com relação à profissão e ao idioma, né? É muito difícil no começo, né? Levou cerca de 6 meses, mais ou menos, para que eu pudesse adquirir o idioma e ficar um pouco mais familiarizado com a cultura. Mas como o propósito era bem forte mesmo, a gente acabou se adequando. Mas aprender sozinho é muito difícil. Agora, por exemplo, você falou em profissão. Quando você chegou nos Estados Unidos, você foi fazer o quê? Já tinha um caminho definido? Nada, foram as coisas mais bizarras, né? Eu trabalhei como dishwasher, né? O lavador de pratos, trabalhei depois como limpador de carpete. No inverno, um serviço muito difícil. Depois trabalhei como pintor. Aí pintor eu já era um pouco familiarizado, porque meu pai era pintor de casa, né? E depois eu fui para carpintaria e depois marcenaria. Aí sim, aí ficou legal. Quando você fala aí ficou legal, o que é? O ganho? Porque aí eu já estava conversando também e vai se tornando um pouco mais leve o serviço, né? E melhor remunerado. Tá, e isso é importante, porque obviamente, tem uns gastos, né, Eduardo? Porque muita gente fala, mas você ganha em dólar, mas você também gasta e paga em dólar, né? Isso é um aspecto interessante também, porque quando a pessoa migra, ela começa a ficar um pouco deslumbrada com todo o poder aquisitivo e a gente não tinha isso, né? Era só trabalho e fazer grana só, não tinha muito desse lance de lazer. E você é daqueles brasileiros, vamos falar num termo bem chulo,
munheca mesmo, que não gastava, que não ia para balada, ficava no apartamento, comia pouquinho para não gastar, colocando o dinheiro ali no banco. Você não, foi? Comida não, mas de ir para balada, essas coisas não. E também a gente estava construindo aqui no Brasil, né? Então foi numa época que era de 1 para 1 e com uma inflação muito alta, então você fazia um planejamento, dali a pouco já era 2 vezes o valor que você tinha reservado, né, para enviar para cá. Por exemplo, saindo dos Estados Unidos, nós vamos para a Alemanha. O que você foi fazer na Alemanha? Alemanha, eu sou descendente de alemães, né? Meu bisavô que traçou Poços, né? O Carlos Maywold, e eu fui tentar a cidadania. Mas a Alemanha descobriu que havia um documento que era chamado de matrícula consular, que quando o alemão estivesse aqui no Brasil, naquele período, ele teria que ir pelo menos uma vez em 10 anos ao consulado falar que ele ainda estava como alemão. E quase ninguém fazia isso, porque em volta de 1900, né, quem que ia lá ao consulado, né? Então eles viram que muitas pessoas não tinham, então isso se tornou um fator restritivo, né? Agora, por exemplo, e a Alemanha? Você trabalhou na Alemanha? Como é que foi a sua vivência nesse país? Não, na Alemanha é muito difícil você trabalhar na Alemanha, porque eles têm medo que você se machuque, né? Ah, é? É. Mas e aí, então, para trabalhar, mas você tem que ter algum documento? Tem que ter toda a documentação também, né? Mas mesmo um serviço pequeno, igual, por exemplo, nos Estados Unidos, uma pintura, uma coisa assim, você não faz. As pessoas morrem de medo de você se machucar e ter que indenizar. Então foi só um período assim, procurando a documentação mesmo, e só isso. E você teve contato com a comunidade brasileira na Alemanha? Como é que é isso? Sim, bastante brasileiros, né? E eles me ajudaram bastante. Inclusive, a grana já estava acabando, eu pude estender um pouco mais, porque o pessoal ajudou e tudo. Foram super receptivos, né? E os alemães também são muito legais. Agora, o que eu achei interessante, quando eu passei pela Alemanha, que eu tive com a comunidade brasileira, tinha brasileiros que falavam o alemão, que é uma língua difícil. É super difícil. O R aqui na garganta. Então eu falei, mas como que vocês conseguem? E a resposta era sobrevivência, né? É a mãe da necessidade, né? É muito legal. Então você, por um período de 6 meses mais ou menos, estando imerso e tendo a força de vontade, você acaba pegando o idioma. Certo. E a Alemanha, a gente pensa que é um pessoal frio, mas eles são muito receptivos com brasileiros, né? Não é que eles são frios, eles são muito seletivos, né? A partir do momento que eles se identificam com você, eles te tratam de uma maneira absurda, é muito legal. São educados no trânsito, você vai passar, eles param, né? Independente de que país você seja, o respeito é o mesmo. Né? Especialmente Frankfurt, que foi o único lugar praticamente que eu estive ali, né? Parece que é tudo assim, uma coisa virtual mesmo, é quase como um metaverso, né? E olha, lembrando que em Freiburg, na Alemanha, tem uma comunidade brasileira muito atuante. Inclusive eles têm festa brasileira, vende coxinha para alemão. Gente, o brasileiro é criativo, inventivo, e eles realmente conquistam o povo alemão, né? Bom, eu estou conversando com o Eduardo Augusto Malaquias, cidadão do mundo, morou nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, e o preparo para você ir para esse país. Agora, Eduardo, antes de a gente falar desse preparo essencial, por exemplo, o Reino Unido. O que você buscou no Reino Unido? Como é que foi a tua estada no Reino Unido? No Reino Unido, mais uma vez, a intenção de migrar para um país e ter melhores condições de vida, mas ficou um pouco difícil porque o custo de vida em Londres está muito alto e para conseguir um trabalho assim não é tão simples da forma que é nos Estados Unidos. Principalmente no meu caso, porque já com a idade um pouco avançada, eu já não ia me sujeitar a trabalho braçal mais. Eu pensei em trabalhar como professor de inglês como segunda língua, né? Mas deixei vários contatos lá e a coisa acabou não virando e o dinheiro acabei voltando. Quando você fala desse trabalho braçal, o que vem para brasileiro? O que eles oferecem? Qual o trabalho mais fácil para quem chega? Eu creio que na Europa tem muito construção também e o delivery, né? Motorista de vans, entrega, essas coisas desse tipo assim. Bom, Eduardo, a gente abriu esse vídeo falando sobre o preparo do brasileiro quando ele vai
morar num país do exterior. O que você pode falar? Você é um professor de idiomas, de inglês, prepara os seus alunos. Que preparo é esse? Que é essencial, por exemplo, para a pessoa que está arrumando as malas, pretende morar em outro país. Qual é esse preparo? Então, fazendo o próprio curso do inglês mesmo e para poder se comunicar melhor lá, porque muitas vezes você fica numa situação embaraçosa apenas por causa do idioma, né? E isso é muito constrangedor. Então, às vezes as pessoas estão te elogiando, você não sabe se está elogiando, ou se, no meu caso, por exemplo, eu ficava muito preocupado se eles estavam dizendo se estaria compensando pagar a minha hora segundo o meu resultado do trabalho, né? Então você via... Eu queria saber isso deles, e então eu ficava muito antenado para tentar entender o que eles estavam falando. E é preocupante. E a gente cita o inglês porque o inglês é uma língua universal. Qualquer lugar do mundo que você tiver, alguém fala inglês e vai, com exceção da França. A França já resiste o inglês, eles não gostam, mas nos hotéis tem aquelas pessoas que, falando dos franceses, que ainda fala, né? Mas você chegou no francês, você fala inglês e ele fala I'm sorry, só isso. E faz assim e afasta, como quem diz, não quero saber do inglês. A França tem um fluxo de turista muito intenso, né? Então, ainda que eles quisessem aprender inglês, para atender tanta gente, né? Eu acho que só o inglês não seria suficiente, né? Mas tem aquele fator histórico também, né? Quando os ingleses sitiaram a França, aí veio a Joana d'Arc, toda aquela história, então, até hoje isso repercute, né, nas escolas, no próprio francês, que você falou inglês, eles já vão se afastando. Gente, é impressionante a reação do francês quando você fala inglês, ele dá um stop com a mão, como quem diz, pode parar, porque eu não falo esse idioma. Mas o inglês é importante, esquecendo a França, qualquer lugar do mundo, até na China, alguém vai conversar com você. Então, por exemplo, é aquele que tem brasileiro que chega no país, ele não fala, ele aprende rápido. A necessidade, ele acaba aprendendo, né? E tem também brasileiros que ficam anos e anos no país e não aprende, ele fica sempre na dependência de um outro brasileiro que fala o idioma. Ele fica refém, e não só brasileiro, né? Eu vi italianos com 25 anos de América sem falar inglês. Então, é muito estranho. Então, se a pessoa tiver com vontade, na minha época, por exemplo, não tinha internet, não tinha nada, era só dicionário de bolso. Então, eu ia escutando o pessoal no ônibus e depois eu voltava de metrô e escutava o pessoal, mais os executivos de Nova York, né? Geralmente eles estavam com o New York Times na mão e aí deixava o jornal no banco do trem, eu pegava o jornal, levava para casa e uma coisa muito importante na migração, eu acho que para ter êxito tem que ser em uma dupla, né? No caso, por exemplo, quando fomos eu e minha esposa, a gente teve um êxito muito legal. E depois eu tentei ir sozinho, ela tentou ir sozinha e não virou. É mesmo? Mas esse não virou, você sentiu o que do oficial de imigração? Desconfiança? Não, é porque você tem um suporte emocional, né? E as pessoas podem compartilhar uma casa com as despesas ali. Então você tem um descanso maior para poder aguentar o dia a dia. Então, realmente... Sozinho você não consegue fazer isso. Você vai ter que ir para outras repúblicas e outras coisas desse tipo. Isso fica um pouco estressado, cansado. E aí, nos Estados Unidos, por exemplo, quando você está chegando na fila de imigração, já começa a ser observado, né? As pessoas não sabem, mas já está sendo observado e ali já tem assim um olhar seletivo, que quando a pessoa chega no oficial de imigração já tem alguns avisos, vamos colocar. Então, quer dizer, e mudaram muitas coisas. Hoje tem o Global Entry, que você pode se inscrever antes e entrar com mais facilidade, mas enfim, chegar aos Estados Unidos ou qualquer país é sempre um ponto de interrogação para o oficial de imigração, então a pessoa tem que estar muito bem preparada. Então esse preparo também, não só o idioma, mas é o preparo emocional também, né? Porque se a pessoa fica movimentando, olhando assim, desconfiado, isso já
assim, assustado, isso já chama atenção. Sim. Né? Então você já é separado. Eu acho que sempre dentro da verdade, né? Você não precisa estar pensando o que vai responder, né? É verdade, acabou. Eduardo, fala sobre o seu trabalho hoje. Hoje você é um professor de inglês há 14 anos, tem seus alunos. Como é que é essa... Então, por muito tempo eu trabalhei com a apostila da Oxford e depois eu decidi que eu tinha que ter o meu próprio método, né? E principalmente agora na pandemia, eu fiquei imaginando a maneira com que eu pudesse ajudar mais o aluno, sendo que a maior dor do aluno é ter uma disciplina diária para enriquecer vocabulário. Apenas 2 horas comigo por semana, o aluno não vai conseguir adquirir o idioma em um prazo aí de 6, 8 meses. Para se comunicar. Eu nem falo em fluência, porque fluência já é uma coisa muito avançada. Mas para que ele possa se comunicar minimamente, uns 6 meses aí com essa disciplina, então o que eu fiz? Eu criei um e-book com 3.000 sentenças traduzidas literalmente. Com 1.000 sentenças afirmativas, 1.000 sentenças negativas interrogativas e 1.000 sentenças no futuro. Porque quando você vai para uma escola, eles falam assim, pensa o tempo todo em inglês, não tem como. Então, o que acontece, principalmente se você não for introduzido ao idioma antes dos 12 anos de idade, a gente tem que utilizar o nosso português. E fica tão simples, fica bem gostoso, bem confortável. Aí depois, quando nós formos entrar em expressões idiomáticas, phrasal verbs e outras coisas, quando você já adquiriu o idioma, interpretar isso fica até fácil, até mesmo às vezes traduzir um phrasal verbo de forma literal, às vezes você ainda consegue pegar o que ele está querendo dizer. E aqueles alunos racionais têm que ter um aprendizado. Ele fala isso porque eu acabei de descobrir que ele né? O Walter usa a letra de forma, então a letra de forma está totalmente no hemisfério esquerdo e o idioma está no hemisfério direito, então... Quem sabe umas aulinhas de matemática em inglês para o Walter, ele não começa a se interessar pelo idioma, né? Essa diferenciação, mas é importante. Mas a gente fala, chegando nos países tem que se virar, porque ali como se diz, é a sobrevivência, o desafio. Mas olha, foi muito importante da entrevista, você quer deixar um contato, de repente alguém quer conhecer aí seus métodos? Então, tanto no Instagram quanto no YouTube, no Facebook, tudo é Personal English Coach. E a gente está lá com esses 3.000 vídeos, 252 vídeos com 3.000 sentenças, né? Os vídeos estão não listados, né? Que quem vem fazer o curso, eu libero o e-book com os vídeos. E é uma maneira super fácil. Se você está travado no inglês, se você sofreu algum bullying, pode vir para cá que a gente destrava isso. Isso é importante. Pois é, esse é o Eduardo Augusto Malaquias, cidadão do mundo, morou, quer dizer, passou por esses 3 países, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, e é tão bom conhecer essas culturas, né, Eduardo? Viajar, se descobrir os brasileiros, a nossa comunidade, e você vai ver que tem brasileiro em qualquer parte do mundo, na verdade. A gente é um povo muito legal, depois que você viaja tanto, você vê o tanto que o Brasil é lindo, né? Um clima e tudo, então é uma coisa muito gostosa. E é legal esse conhecer os outros países, porque eu costumo dizer que a cabeça dá uma inchada e jamais volta para o tamanho normal, né? Isso. É muito gostoso isso, porque você... fica em parte dividido, mas você pode trazer muita coisa legal para o teu país e aplicar aqui, né? Se você quer inchar sua cabeça, então prepare-se, né? Prepare-se para você ir morar em outro país, né, Eduardo? Com certeza. E não vá assim, vamos ver o que vai acontecer, porque hoje a tecnologia está avançada, você tem tantos métodos aí, então se aprimore antes de dar o primeiro passo para ter segurança e decisão naquilo que vai fazer. Eduardo, mais uma vez, obrigado pela... Eu que agradeço, estar aqui na Hora Mundial. Você gostou desse vídeo? Dê o seu like, se inscreva no canal. Tem outros vídeos muito interessantes. Pessoas dando dicas, experiências de quem passou pelo deserto, que eu não aconselho, mas são fatos. Enfim, informações precisas para você que acompanha a Hora Mundial.